Então é o seguinte, vamos recapitular primeiro essa primeira visão que nós tivemos. Olha, dois métodos de custeio que nós começamos a trabalhar, o absorção e o custeio variável. O absorção, ele trabalha com custos diretos e indiretos, né? E ele está sujeito à questão dos rateios. E nós vimos, por último, a departamentalização. Departamentalização, nós chegamos num valor por departamento, achamos um critério lá, no caso foi a horas máquina, né? E achamos um valor de hora por departamento. E aí você joga para dentro do produto esse custo indireto, né? No caso do custeio variável, nós trabalhamos com custos, a terminologia de custos fixos e variáveis. Os custos variáveis são aqueles que estão ligados a cada unidade produzida. Então não é que ele muda de valor, não é que ele altera o valor, é que cada unidade que você produz, você vai ter uma necessidade de um novo item daquele custo. Tá? Então é material direto, que dentro do material direto está a matéria-prima, insumos e a embalagem, né? E os custos fixos, eles serão tratados como despesa. Não se faz rateio no custeio variável. Então, no custeio variável, se você tem informação de quanto aquilo é utilizado para cada unidade produzida, maravilha. Então, você atribui aquele item para cada unidade produzida. Se você não tem como definir quanto que vai para cada unidade produzida, então você deixa ele como despesa. E para que você deixa ele como despesa? Primeiro, nós temos que perceber que o produto ele recupera o capital da empresa, os recursos investidos pela empresa, através do preço de venda. Então nós vimos aqui que o preço de venda, ele tem dentro dele, né, o valor que vai remunerar os custos, a parte que vai pagar os tributos sobre venda, uma partezinha que diz respeito a margem de negociação, né, que você precisa ter para você fazer os seus negócios, você precisa ter uma margenzinha para negociar com o seu cliente. Então tem uma margem de negociação, de desconto, né, e o que sobra nós chamamos de margem de contribuição, né? Alguns chamam de margem de lucro, porém o lucro você só conhece no final da conta, na contabilidade, você só conhece aqui no final da apuração do resultado. Então, a margem que cada produto está contribuindo é uma margem bruta, seria um lucro bruto, tá? Então, nós fizemos aqui a simulação de um produto que gera uma margem de R$50. Não são todas as empresas que têm produtos desse porte, que tem, após você pagar tributos, pagar o custo dos produtos, descontar, dar o desconto para o cliente, ainda te sobra R$50. Não são todos os tipos de negócio, né? E aí, você, por exemplo, tem lá R$20 mil de despesas. Se você tem R$20 mil de despesas, você dividir esses R$20 mil das despesas pelos R$50 que cada produto gera de margem de contribuição, você teria que vender 400 unidades desse produto. Então, 400 unidades desse produto, né, você estaria num ponto de equilíbrio contábil, ou seja, está no 0 a 0 com todos os itens que estão nas despesas lá da contabilidade. Tá? Nas despesas da contabilidade estão, por exemplo, itens como os gastos de todos os setores, né, administrativos, contábeis, comerciais, o setor de transporte, todos esses itens. Porém, no custeio variável, você vai agregar esses custos indiretos aqui que você teria, né? Esses custos indiretos aqui de fabricação, você vai agregar eles como despesa. Então, vai aumentar a sua despesa em relação ao custeio por absorção. No custeio por absorção, esses itens de custos indiretos aqui, eles vão para dentro do produto. E fica lá dentro do produto estocado, né? Quando você não vende, você não recupera, né? Nós vimos também que, se nós temos aqui um preço de venda que é limitado, né? Um preço de venda que é limitado ao valor de mercado, né? Você imagina que você vai atuar numa determinada região, num determinado segmento, e você tem um preço limite para o seu produto. Você pode ter um grau de diferenciação, você pode atingir um nicho de mercado, porém, você sempre vai ter
um certo nível, né? Onde o cliente fala assim, até aqui eu vou com você, até aqui eu pago no seu produto, tá? Se você tem esse limite de preço, o que sobra para a empresa é gerenciar a retaguarda. Impostos, ela tem algumas opções. Dependendo, ela pode fazer uma opção para um modelo tributário um pouco melhor ou não, né? Dependendo do porte da empresa, né? Se ela não tem, então, limite de preço, não pode mudar o preço, não pode colocar o preço que ela quiser. E se ela não tem como mexer mais no modelo tributário, porque ela já está no modelo tributário que ela entendeu que é o melhor, que é o mais adequado para ela, o que sobra para ela? Trabalhar a questão dos custos. Quando ela tira os custos indiretos que vieram por rateio para dentro do custo do produto, ela passa a ter uma margem de contribuição maior. Se ela tem uma margem de contribuição maior, ela passa a ter uma meta de venda, um ponto de equilíbrio mais alcançável, mais atingível, mais factível, mais possível de se realizar. Tá? Por quê? Porque se a minha margem de contribuição for menor, eu vou ter que vender mais unidades. E aí eu tendo que vender mais unidades, talvez eu não consiga nem produzir. Certa vez a gente fez um trabalho, os alunos fizeram um trabalho para uma empresa de bolos, né? uma casa de bolos. E aí, num dos cálculos lá, eles teriam que vender, por exemplo, 50 bolos por dia. Nossa, como vender 50 bolos por dia? Primeiro, quanto tempo demora para produzir um bolo? Quantos fornos eu preciso ter? Quantos bolos eu consigo assar numa fornada? Né? Será que eu consigo produzir isso? É possível, né, eu vender essa quantidade de bolos, né, ou não? Então, às vezes eu chego num limite operacional que eu não consigo nem ter capacidade produtiva para atingir aquela meta de venda, porque a minha margem de contribuição está estrangulada. Porém, não é mágica, pessoal. Não é uma, tipo assim, não, eu tirei daqui, agora eu tenho um novo fator que daí, não. A conta tem que fechar. Porque eu tiro os custos indiretos do preço do produto e coloco eles nas despesas. Então, as minhas despesas vão ficar mais altas, maiores, tá? E aí eu tenho que vender a quantidade suficiente para poder pagar as despesas. Então, o custeio variável, ele nos dá mais elementos para tomar decisão em relação à formação do preço a partir do custo, identificando o custo efetivo de cada unidade produzida com base naquilo que vai, né? No desdobramento, isso aí é assunto para uma pós-graduação ou para pesquisas específicas de vocês, nós teríamos inclusive custo meta, que chama-se target cost, né? Esse target cost, esse custo meta, esse custo alvo, seria o seguinte, olha, imagina que eu tenho que colocar o meu custo a um preço de R$15. Esse é o meu custo meta. Eu tenho que espremer minha empresa, a minha gestão de custo vai ter que espremer até eu chegar nesse custo de R$15. E aí eu vou apertando daqui, apertando dali, vou tirando daqui, tirando dali, para eu poder falar assim, não, eu não posso ter um custo maior que isso, porque se eu tiver um custo maior que isso, não me sobra, porque o meu preço de venda está estrangulado. Ele já está no limite. O tributo já está comendo também uma parte que eu não consigo tirar. Então, onde é que eu vou trabalhar? No custo. Tá? E aí, né, o primeiro passo é a gente olhar o custeio variável. O custeio variável não é aceito pela legislação fiscal, ou seja, para fins de contabilidade fiscal, para apresentar as contas para a Receita Federal, a empresa vai ter que trabalhar com o custeio por absorção. Tá? Porém, né, para fins de tomada de decisão, aí sim nós temos esse elemento. Então, a empresa vai ter que trabalhar com 2 parâmetros de custo? Vai. Por quê? Porque, infelizmente, ela precisa atender o governo, mas ela precisa sobreviver. E aí, ela sobrevivendo, ela consegue depois pagar os impostos e cumprir com a função social dela. Tá? Mas, nós precisamos entender esse processo. Nós identificamos aquilo que está em cada unidade produzida, que é proporcional. A cada produto que eu vou fazer, eu vou precisar de 1 unidade disso, 2 unidades daquilo, mais 1 unidade desse outro, como a receita de bolo. Eu tenho que ter essa quantidade. Se eu vou fazer 2 bolos, eu vou precisar o dobro daquilo que eu ia fazer com um bolo. A receita está ali, eu não posso mudar a receita. Então, o custeio variável, ele vai por essa linha, tá? E aí ele nos proporciona analisar a questão do ponto de equilíbrio da empresa com maior clareza,
tá? Porque eu coloco as despesas, aqueles outros itens que são custos fixos, junto com as despesas, e aí eu vou identificar o meu ponto de equilíbrio, a minha meta de venda, a quantidade que eu tenho que vender ou o valor da receita que eu tenho que atingir. Eu posso incluir, né, nesse ponto de equilíbrio, já falando, dando os desdobramentos dele, eu posso incluir parcelas financeiras, né, e eu posso incluir retorno de sócios, formação de capital de giro, eu posso incluir outras variáveis que vão aumentar o grupo das contas que eu tenho que pagar, ou seja, vai aumentar ali o meu numerador, né? E eu vou continuar ali com o mesmo valor de margem de contribuição. Com isso, o que vai acontecer? Se eu saio de um valor de 20 mil de despesas, quando que eu ganho 50 reais por produto vendido, para poder pagar as minhas contas, que são 20 mil, no caso das despesas e custos fixos, né? Se eu acrescento 2 mil de parcelas, eu teria que vender 440 unidades. Ou seja, já tem que vender 40 unidades a mais para atingir o pagamento daqueles 2 mil de parcelas. Às vezes a empresa tem custos fixos, parcelas fixas, que não aparecem na DRE, não aparecem lá no resultado da empresa. E da mesma forma, itens econômicos, como retorno de investimento, custo de oportunidade, formação de capital de giro, esses itens que os sócios definem, que eles querem que a empresa gere como lucro, né? Então, se eu aumentar, por exemplo, nesse caso aqui, 5 mil reais, ou seja, eu parti de 20 mil de despesas, acrescentei mais 2 mil de parcelas fixas e acrescentei mais 5 mil, eu fui para 27 mil. Se eu continuo ganhando 50 reais de mais contribuição por produto vendido, eu teria que vender não mais 400, não mais 440, agora 540 produtos, né? Aí vem a reflexão, tenho capacidade operacional para isso? Tenho capacidade de venda para isso? Né? Então a empresa, ela precisa depois refletir se essa meta é possível, né? Hoje nós estamos no mercado que nós temos vários tipos de negócios e temos empresas que têm vários tipos de produtos ou segmentos de produtos. Imagina um supermercado, né? Como que ele vai trabalhar com custeio variável? Ele pode trabalhar, por exemplo, por setores, frutas, verduras e legumes, né? Então ele tem lá esse setor FLV lá, né? E aí ele define, a média aqui da minha margem de contribuição nesse setor aqui é de R$1, ou de 50 centavos, ou de 70 centavos, né? Então, ele fala, então esse setor aqui vai ter que contribuir para o pagamento dos custos fixos, das despesas, né? Com tanto. Então, define-se um valor por segmento e aí nós cobramos meta de venda, acompanhamos retorno de vendas daquele setor. O setor de carne, o setor de panificação, o setor de bebidas, né? Os outros setores. Então, quando você entra no supermercado, você tem os setores, você tem uma infinidade de produtos lá dentro, e aí como que você vai gerir uma meta de venda para poder depois falar assim, olha, eu quero um lucro de tanto, né? Então se você usa o custeio variável, ele te dá mais elementos para você trabalhar o custo do produto, enxergar o que é margem de contribuição, formar uma meta e acompanhar isso, né? E aí você acompanhando isso, você depois consegue tomar decisão. Olha, o setor tal, às vezes pode ser melhorado na divulgação, ou você pode mudar o local dele dentro da empresa, né? Vocês percebem que às vezes você chega no mercado, o mercado mudou de posição as gôndolas, mudou de local, fez um outro layout e tal. Por quê? Porque ele está pensando em atrair o cliente, manter o cliente lá dentro, trabalhando o seu processo de venda lá dentro, porque lá não tem vendedor. Mas a própria estrutura do mercado é que favorece a venda. Você vai andando de um setor por outro, tem que levar isso, tem que levar aquilo, né? E aí você acaba realizando vendas, ok? Então agora nós vamos passar para um exercício que eu mandei aí,